50 anos da morte de Pedro Carneiro Pereira, dia 21 de outubro. Ele disputava a quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Turismo Automobilismo, correndo em Tarumã. Qual é o número do Opala? 22. 73, era o Opala do ano, né? Sim, era um Opala 73 Coupé, igual que eu tenho, Magnato, você quer saber? Só que o dele devia ser 6 canecos, né? Até pra andar mais. Era de 6 cilindros, sim, e claro, preparado pra corrida. Claro. Ele, Campeonato Gaúcho de Turismo em Tarumã, nas classes B, C e D. E, ao mesmo tempo, enquanto ele corria, ele era chefe de esportes, chefe da equipe de esportes da Rádio Guaíba. Tinha um jogo no Beira-Rio, eu não me lembro que era o Inter contra o São Paulo, eu acho. Isso. Adversário de hoje do Grêmio. Que é o adversário de hoje do Grêmio, exatamente, Martim. E o Grêmio jogava... O Grêmio ia jogar mais tarde... No Espírito Santo, não é? Vitória contra a Desportiva. E aí... Ranzolin no Beira-Rio e o Milton lá no Espírito Santo. E a bola rolando no Beira-Rio e o Pedro Carneiro com a sua outra paixão, que não o rádio, mas o automobilismo, correndo em Tarumã. E aí entra uma outra situação que se tornou lenda com o passar dos anos, mas que no próprio arquivo aqui a gente descobriu que não foi tão real assim, porque houve a programação depois. Muitos dizem que a Guaíba encerrou, parou aquele dia, não fez mais nada, ficou apenas tocando música. De fato foi por alguns minutos, até a equipe ir a Tarumã e passar a transmitir de lá todo o acontecimento, toda a situação, o desenrolar da tragédia com o Pedro Pereira e também com o Ivan Iglesias, que foi outro piloto que morreu no mesmo acidente, né? Foram 2 pilotos que faleceram nesse acidente lá em Tarumã. Então, boa parte da equipe que estava no Beira-Rio, João Carlos Belmonte, Clóvis Rezende, sinceramente não recordo se o Ranzolin foi, mas o José Antônio Pinheiro Machado, Anônimos Gourmet, que era foca do Correio do Povo à época, também participou daquela cobertura da Guaíba, trabalhando pelo Correio, mas também participando da cobertura pela rádio. Então houve a transmissão de todo o fato, o jornalístico em cima do que aconteceu com o Pedro Pereira naquela noite no pós encerramento de transmissão do Beira-Rio. Vamos então recordar o momento em que a Rádio Guaíba anuncia a morte do seu chefe e seu principal narrador, Pedro Carneiro Pereira. Bola com Tovar pela metade do terreno. Tudo bem. Sim, Antônio Augusto. Atenção, a Rádio Guaíba lamenta informar que hoje à tarde, quando se realizava a primeira bateria da prova para carros de turismo, ocorreu um sério acidente envolvendo 2 carros. Do acidente, resultaram mortos os pilotos Nelson Iglesias e Pedro Carneiro Pereira, titular de esportes da Rádio Guaíba. Bem, esse tipo de informação nós não estávamos preparados para receber. O Pedrinho corre há tanto tempo, morre tanta gente nos autódromos, mas nós sempre imaginamos que com o Pedrinho isso não aconteceria. Confesso para os ouvintes da Rádio Guaíba que não há a menor condição para que nosso trabalho prossiga. Tá aí a manifestação, o Antônio Augusto, plantão, informando a morte de Pedro Carneiro Pereira ao vivo durante a bola rolando lá no Beira-Rio, com a narração de Armindo Antônio Ranzolin. 2 que já nos deixaram também, Antônio Augusto e o Armindo Antônio Ranzolin. Nós temos gols aí do Pedro, já salvou aí, não? Então daqui a pouco a gente salva aí. Vamos no nosso arquivo buscar gols para recordar sobre Pedro Carneiro Pereira, 50 anos da sua morte. Muito bem, vamos retomar a vida e é claro, é uma data que marca muito para a Rádio Guaíba, embora poucos da Rádio Guaíba lembrem disso, mas são 50 anos da morte de Pedro Carneiro Pereira. Mas vamos falar porque a bola rola, né, Salzano? Grêmio e São Paulo, dá mais destaques aí do Grêmio. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui pro Rodinei Brocanelli e pro Edu César. Eu sei que existem mais, gente, mas eles são pessoas incansáveis no quesito memória do rádio e da TV, principalmente rádio. Um abraço pro Rodinei lá em São Paulo, Rodinei Brocanelli, e o Edu César aqui no Rio Grande do Sul. Às vezes as rádios pode ter dado uma pane, sumiu o arquivo, eles têm o arquivo, eles têm e sabem tudo de história de rádio. Um abraço pro Rodinei lá em São Paulo e pro Edu César aqui em Porto Alegre. Vou colocar esse gol aí do Pedro Carneiro Pereira, 50 anos da morte do Pedrinho hoje. Campeonato Gaúcho de 67. 67,
Grêmio campeão, assim narrou Pedro Carneiro Pereira. 41 minutos de jogo em Pelotas, 4 para terminar. O Grêmio perde de 1-0. Prepara-se Altemiro para cobrar a infração. Um jogo dramático para a equipe tricolor, com uma torcida enorme, desejosa de festejar. Levanta Altemiro para Sérgio Lopes para Joãozinho. Atenção, confundiu-se com o Alcindo, limpou de perna direita, tira gol! Anulou a bandeira, anulou. Depois o bandeirinha apontou para o centro do gramado, se marcou, não confirmou. O árbitro então dá o gol, 1-1, e com este gol o Grêmio praticamente chega ao hexacampeonato. Explode a torcida no estádio Bento Freitas, um delírio incontido. Viu só, se tem VAR naquela época, não ficava nessa. Quem era o repórter ali? Que chato, hein, meu? Quem era o repórter? Era o Lazier, será? Pela não? voz parecia o Lazier, sim. Anulado. E o narrador querendo. Deixa eu falar, cara. E o narrador Um querendo por vez. o gol do título, ô Magno. Esse microfone. E o Salzano da época lá, é anulado. Pera, faz lá, o narrador tá lá e tá vendo que o Bandeiras levantou. É responsabilidade do narrador, deixa o narrador falar. Ô Salzano, por que nós, repórteres, somos assim tão precoces, hein, Salzano? Ele tenta nos fazer a tubo de Pelotas, viu, Salzano? Acontece. Mas hoje a gente não faz mais isso, Salzano. Hoje, a não ser que seja algo muito, muito claro, aí é tudo com os narradores, Cristiano Silva. Põe de novo esse gol aí que valeu o hexa do Grêmio, Pedro Carneiro Pereira. 41 minutos de jogo em Pelotas, 4 para terminar. O Grêmio perde de 1-0. Prepara-se Altemiro para cobrar a infração. Um jogo dramático para a equipe tricolor, com uma torcida enorme, desejosa de festejar. Levanta Altemiro para Sérgio Lopes para Joãozinho. Atenção, confundiu-se com o Alcindo, limpou de perna direita, tira gol! Anulou a bandeira, anulou. Depois o bandeirinha apontou para o centro do gramado, se marcou, não confirmou. O árbitro então dá o gol, 1-1, e com este gol o Grêmio praticamente chega ao hexacampeonato. Explode a torcida no estádio Bento Freitas, um delírio incontido. Não, e o detalhe, o gol pode dar. O narrador já sabia que podia dar o hexa, Magno. Cara, Lazier Martins, um dos maiores que era o Lazier mesmo, não sim, vai fazer injustiça. Não, vamos lá, é o Lazier, sim. Pai da nossa colega, da sim, Luana, da né? Luana, sim. Luana. Posso sim me equivocar, mas eu vou assumir esse risco. Não te mete, Lazier, deixa o Pedro. Será que foi o coração colorado do Lazier que tava ali querendo anular esse gol, hein? Não sei. Coração hoje dá pra gremista, dizer, o Lazier é colorado. Assim como do Pedro, que é gremista. Pedro Carneiro Pereira é gremista. E o coração do Pedro... Não, mas o coração do Pedro tava disparado porque ele queria narrar o gol do título. Anulado. Não tava anulado, valeu o gol. Era o gol do Hexa. Até fora do ar aqui, comentei com o Carlos, né? Era um outro vocabulário. Não, completamente diferente. Uma outra forma de se transmitir, e a partir dali se moldou, bem, falou antes o Carlos, quanto ao trabalho do narrador aqui no Rio Grande do Sul. Sabe que a minha preocupação, ela entrando nesse... O próprio Ranzolin era o Pedro Carneiro Pereira, com a sua diferença, com a sua forma, com a voz do Ranzolin e o jeito foi gigantesco.
Pra mim é até maior do que o próprio Pedro. Mas aí é questão de gosto, é questão de cada um, aquilo que eu falei lá no início. São estilos. Estilos, exato. Mas o molde é o Pedro Carneiro Pereira. A linguagem do rádio, ela se modifica, né? A linguagem do mundo, né? A linguagem da sociedade. Tudo evoluiu, né? A sociedade, tecnologia, costumes. O involuiu, dependendo, né? Depende, mas tecnologia, costumes, sociedade, política, economia, roupas, moda, tudo se transforma com o tempo, né? Eu não trabalharia em rádio se eu existisse nos anos 70, eu seria um jornalista de jornal. Tu trabalharia, tu ia te moldar a época. A gente se molda ao momento, Guimarães. Mas quando o cara não tem voz, assim, uma voz característica, não entra. Não, a tua voz é boa, Guimarães. Mas... Tu fica te menospreza, tu te auto-menospreza, Guimarães. Eu digo tu tem uma inteligência fantástica, tu é professor, tu tem uma voz boa. Tu não ia falar essas bagacerias que tu fala de vez em quando, tu não ia falar. Isso eu não falaria. Não falaria, certeza. Claro, esses teus desejos, essas suas viajadas aí não. Nem o Magno, né? Nem o Magno, muito menos. Mas o Magno seria o Magno, é o cara que saiu dos anos 60 pra cá. Tu vê a vestimenta do Magno. Não, mas agora falando bem sério, o Magno com a dinâmica, a voz que tem, seria um grande narrador dos anos 60. Claro que sim. Grande narrador. Não falaria, realmente, isso ele não faria. Não falaria as coisas que ele fala. Tem uns língua presa que não ia falar naquela época, hoje tá liberado. Mas o que eu vejo diante dessas transformações, né, é que a parte estética, né, tu tem três coisas, né, que são técnica, ética e estética. São três coisas. A parte estética, ela muda. A parte técnica, ela muda. A gente tem técnicas diferentes de transmitir e nisso está incluída a tecnologia, né? A gente tem tecnologias diferentes para poder transmitir. Agora, a parte ética, ela não muda com tanta consistência do jeito que tem mudado hoje. As pessoas têm interesse nas coisas, as pessoas estão ganhando dinheiro às custas dos outros. Mas aí nós vamos entrar numa discussão que acho que nem é hora, mas uma coisa é tu comunicar, outra coisa é tu ser jornalista. Aliás, eu quero aproveitar. Eu te pergunto quando que é a hora da gente. Não tô te criticando, obviamente que não, mas quando é a hora da classe debater tudo isso? Porque eu vejo que. Quando a gente entrar num seminário, lá na Ari, pode ser um programa especial. Um programa especial para isso, que não seja faltando meia hora para ver a jornada. Concordo contigo, mas é que falta assim vejo que falta uma certa disposição falta debater uma série de coisas sobre a categoria. Aliás, deixa eu pegar o gancho e mandar um abraço lá para os professores da Escola Rainha do Brasil, que hoje teve o sábado letivo de todas as séries, desde os pequenininhos do Jardim A, B, aquela galera toda, fizeram trabalhos didáticos, como cultivar plantas, horta, os mais grandinhos fazendo ali com os bichinhos, a importância de cada bicho, o pessoal do que agora não é mais segundo grau, como é que é, Guimarães? O ensino médio, né? Ensino médio, né? O pessoal do ensino médio no ginásio falando dos povos pelo mundo, da Síria, do Líbano, Portugal, Espanha, tudo muito bacana. Outros do ensino, a minha filha fez um podcast lá, a Antônia tá na 8ª, e eu editei o podcast, viu? Mas tava bem ela, as coleguinhas dela, a Valentina, a Lara, e eu fui lá na parte da comunicação, a turma do ensino médio. Eles, do jornalismo, eles fizeram um jornalzinho, editaram um jornal, eles mas eles não fizeram podcast, aquela coisa toda, mas não tinha rádio, Carlos Guimarães, não tinha rádio. Aí eu cheguei na professora e disse, professor, tem que ter rádio. E aí falei e tal, me identifiquei, fiquei de lá dar uma palestra e falar sobre a magia do rádio. O rádio não pode acabar, senhoras e senhores. Vai, ô Magno, ou quem chamou? Salzano. Não, só apenas pra dizer, viu, Cristiano, que o Grêmio acaba de chegar no estádio do Morumbi pra esse jogo contra o São Paulo. Interrompeu toda a minha tese pra falar que o Grêmio chegou no Morumbi. E daqui 22 minutos a escalação. Mas que tu interrompeu pra dizer que o Grêmio chegou? Nem a gente chegou no Morumbi, tu interrompeu pra dizer isso? Deixa, Salzano. Ô, Salzano! Tu tá que nem o repórter aquele interrompendo o gol do Pedro Pereira? Anulado. Eu queria dizer que. Só quer informar. Que a questão do rádio, tá? Eu acho que existe uma questão de espírito atual que é muito voltado para inovação. A inovação enlouquece as pessoas, né? Tudo tem que ser inovador, é novidade. E hoje existe isso, né? Tudo que é inovador tem que ter prioridade, inovação, prioridade. E como o rádio é um meio tradicional, muito tradicional,
ele fica meio que assim, a televisão aberta é a mesma coisa, eu vejo falta de cuidado com a televisão aberta, as pessoas estão começando a ter vergonha de dizer que vem televisão aberta, por quê? Televisão aberta é super tradicional, o rádio é super tradicional, eu acho que se adapta com o tempo. Agora nem tudo precisa ser inovação. É que antigamente se inovava a cada 5, 10 anos. Hoje se inova a cada 5, 10 meses. A cada meia hora. Ou a cada meia hora, Ô, Salzano, você quer falar? Fala do São Paulo aí, Salzano. Com certeza. Muito bem, tá aqui no blog do nosso querido Rodinei Brocanelli. Morte de Pedro Carneiro Pereira completa 50 anos hoje. Radioamantes.com. Muito bem, obrigado sempre pela referência aí. O Rodinei Brocanelli, que faz um trabalho extraordinário em nome da memória do rádio. Ele e o Edu César também. O Edu César. O Edu sabe até a cor da meia utilizada, independente de qual profissional seja. E o Rodinei é um gigantesco. É um. Tanto quanto o próprio Edu, mas é o cara que mais preserva em nível de país a história do rádio. Então, um abraço tanto a um quanto ao outro, duas grandes figuras a quem eu tenho grande respeito.